E aí, colegas da Loteca, meu nome é Eduardo e eu não sou youtuber, hein, pessoal, tá? Eu só faço isso aqui porque eu já fazia para mim antes, falo sempre, não tô aqui para like, para nada, para pix, para curtidas nem nada. Eu faço aqui porque eu já fazia para mim, tá? E hoje eu compartilho com vocês o que eu fazia para mim. É para tentar ajudar aqueles colegas que às vezes não tem tempo de dar uma consultada por aí, tá bom? Então, meu intuito é só ajudar vocês. Desculpe se às vezes eu falo errado, troco algum jogo, tá bom? Mas a ideia é só ajudar os colegas, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Vamos aí para a Loteca 1058, antes de começar a 1057. Aliás, já começou agora há pouco, tá? Tem que jogar até quarta-feira às 15 horas, hein? Tem 2 joguinhos na quarta-feira e 2 na quinta. Quem acertar os 12 na quarta faz feliz para quinta-feira aí, quase com o pé nos 13, hein? Vamos lá, jogo 1, Flamengo e Fluminense. Aqui é o jogo da final do Carioca, né? Primeiro jogo o Flamengo fez 2-0, o Fluminense fez 4-1, baita, 2 jogão. Flamengo e Fluminense aqui não tem nem o que dizer, né? Poderia ser a final aqui, é uma pena estar se matando aqui nas oitavas, seria no mínimo uma semifinal aqui merecida. Mas vamos lá. Isso aqui é o jogo de volta, Flamengo é o sexto colocado no Brasileirão, 4 vitórias, 3 derrotas. Na Libertadores tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Na Copa do Brasil, uma vitória, um empate e uma derrota. Eu acho interessante colocar isso aqui porque a Copa do Brasil tem muito a ver com o Brasileirão também, apesar do time estar jogando desfalcado, mas tem Libertadores aqui também, Sul-Americana, a Copa do Brasil, acho que pega tudo um pouco, né? O Fluminense é o terceiro colocado no Brasileirão, 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Na Libertadores tem 3 vitórias e uma derrota. Na Copa do Brasil, 2 vitórias e um empate. No primeiro jogo aqui dessa Copa do Brasil foi 0-0. Acho que os dois times não vão jogar para 0-0, né? Vai ser um baita jogo. Acho que um dos melhores do ano. Tá? Um jogo desse nível vai ser triste se for pro pênalti. Espero que não vá. Espero que um dos dois vença aí com 2-1, 3-2, 3-3, 4-3. Quero ver gol nesse jogo. O time tem tudo para isso. Vai ser um baita jogo. Eu vou jogar um duplo aberto aqui, tá? Vai ser meu duplo fixo nos 16 cartões, coluna 1 e coluna 2, torcendo para não dar a coluna do meio aqui. Jogo 2, Esporte do Espírito Santo e Nova Venécia. Esse aqui é o campeonato, a Copa do Espírito Santo, tá? Não é o estadual, tá? É a Copa do Espírito Santo. O Sport não participou do campeonato do Capixaba. Essa Copa tem 12 clubes. O Sport é o 11º dos 12. Em 3 jogos tem um empate e 2 derrotas. Em casa foi um jogo só e foi um empate 1-1 contra o Linhares, que é o 10º colocado. Fora de casa perdeu para o 6º colocado e perdeu para o 9º colocado as 2 derrotas. Pega o Nova Venésia. No estadual foi o 4º colocado. Na primeira fase do estadual teve 9 jogos. Fez 5 vitórias e 4 derrotas. Como visitante foi 1 vitória e 3 derrotas. Aí foi para as quartas de finais, com um empate e uma vitória em casa, passou pelo Rio Branco. Na semifinal, 1 derrota e 1 vitória em casa, passou nos pênaltis contra o Vitória do Espírito Santo. Na final, 1 derrota e 1 empate contra o Real Noroeste e ficou em segundo lugar. Agora na Copa do Espírito Santo, é o 2º colocado, 2 vitórias e um empate. Fora de casa tem um empate contra o Linhares, que é o 10º colocado. São 2 vitórias em casa, 5-1 no 6º colocado e 4-1 no 12º. No total desse ano aqui, o Nova Venécia fez 18 jogos, fez 8 jogos fora, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Eu estive vendo aqui o Campeonato do Espírito Santo e essa Copa aqui, o pessoal é muito bom em casa, tá? Fora de casa são meio fraquinho. Não descarto a possibilidade da vitória do Nova Venécia, não, mas eu vou em 8 cartões da coluna 1 e 8 cartões da coluna do meio, com grande chance de Nova Venécia vencer esse jogo também, tá? Mas é meu palpite aqui, tá bom? Jogo 3, Sevilha e Roma. Final da Liga da Europa, tá? O jogo é o jogo único em campo neutro na Hungria. O Sevilha entrou na segunda fase, passou 1 vitória e 1 derrota contra o PSV. Depois 1 vitória e 1 derrota contra o Fenerbahçe. 1 empate e 1 vitória contra o Manchester United. E 1 vitória e 1 empate contra a Juventus. Forte Juventus, hein?
No Espanhol é o 10º colocado, 36 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Pega o Roma. Começou desde a primeira fase. Na primeira fase foi 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na segunda fase teve 1 vitória e 1 derrota contra o Red Bull. Depois teve 1 vitória e 1 empate contra o Real Sociedade, passou para outra fase. Teve 1 vitória e 1 derrota contra o Feyenoord e 1 vitória e 1 empate contra o Bayer Leverkusen. No italiano é o 6º colocado, 36 jogos, 17 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. São 2 times aqui que ganham, empatam e perdem no mesmo patamar, tá? Bem equilibrado o jogo. Também vou de dupla aberta aqui, 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 na coluna 2, rezando também para não ter um empatezinho nessa final aqui e alguém ser campeão ganhando o jogo, hein? Jogo 4, Bahia e Santos pela Copa do Brasil. O Bahia na Série A é o 13º colocado, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na Copa do Brasil teve 4 vitórias e 1 empate. Em casa, os seus últimos 5 jogos jogando em casa foi 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Santos é o 9º colocado na Série A, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Na Sul-Americana tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Na Copa do Brasil são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 8 jogos fora foram 4 vitórias e 4 derrotas. No primeiro jogo foi 0-0 na Vila Belmiro pela Copa do Brasil e eles se enfrentaram na 5ª rodada do Brasileirão. O Santos venceu o Bahia também por 3-0 na Vila Belmiro. Ou seja, aqui um jogo bem equilibrado também. Tá? O Santos tem possibilidade de ganhar, mas eu vou ficar aqui pelo Bahia pelo fator casa, tá? Eu estou indo pelo Bahia, eu acho até que o Santos pode ser um pouquinho mais favorito, mas eu vou de Bahia em empate pelo fator casa, tá? 8 cartõezinhos no empate e 8 cartõezinhos na coluna 1. Jogo 5, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza é o 11º na Série A, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Em casa, 1 vitória, 2 empates. Na Sul-Americana tem 4 jogos, 4 vitórias. Na Copa do Brasil, 2 vitórias e 1 derrota. Em 7 jogos em casa, nos 3 campeonatos, tem 5 vitórias e 2 empates. Não perdeu, hein? Aliás, perdeu um jogo só na Série A, né? Esse aqui foi fora de casa, hein? Em casa, tá? A derrota foi fora de casa. Desculpa aí a confusão. O Palmeiras é o 2º colocado no Brasileirão. 4 vitórias, 3 empates. Na Libertadores, 3 vitórias e 1 derrota. Na Copa do Brasil, 2 vitórias e empate. Nos campeonatos como visitante, nos 3 campeonatos, em 7 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E em São Paulo fez 3-0 no Fortaleza. Eu acho que não precisa falar muito do Palmeiras, né? Não tem como jogar contra o Palmeiras, podendo até achar que pode ter um empate aqui, o Fortaleza fazer um milagre aqui. Mas não acredito não, eu vou seco nos 16 cartões aqui, eu vou no Palmeiras. Se jogar a sério aqui, ganha esse jogo, hein? Jogo 6. Real Noroeste e Linhares, outro jogo pela Copa do Espírito Santo. O Real Noroeste no estadual foi o 3º colocado. Na primeira fase fez 9 jogos, 6 vitórias e 3 derrotas. E em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Aí foi para as quartas de finais, teve 1 vitória e 1 derrota contra o Serra e passou. Foi para a semifinal, 1 vitória e 1 derrota contra o Porto, foi para os pênaltis e passou. Na final, um empate e 1 vitória contra o Nova Venésia, que é o jogo 2 da Loteca, né, o Nova Venésia, e foi campeão. Nessa Copa é o 8º colocado, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, jogou em casa um jogo só e perdeu para o Serra, que é o 5º colocado. Fora de casa, perdeu para o 7º colocado e para o 9º colocado. Jogando em casa, fez 9 jogos nesses 2 campeonatos, 7 vitórias e 2 derrotas. Pega o Linhares, não jogou o estadual. Agora aqui na Copa do Espírito Santo é o 10º colocado, com 2 empates e 1 derrota. Perdeu em casa por 3-0 para o 3º colocado e empatou 2 vezes em 1-1. Uma vez com o Sport, que é o 11º, e o Nova Venésia, que é o 2º colocado.
Eu tô indo aqui também, que nem eu falei no jogo número 2 aqui, os times do Espírito Santo são muito de não ganhar em casa, tá? Eles ganham todos em casa, empatam, dificilmente perdem em casa. Eu vou pelo fator casa aqui também, não conheço ninguém do Sport, nem do Nova Venésia, nem do Real Noroeste, nem do Linhares. Tá, então aqui eu tô indo aqui pelo fator casa, tá? 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 na do meio. Jogo 7, Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro é o quinto colocado na Série A, 4 vitórias, 3 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 derrotas. Na Copa do Brasil, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Nos 5 últimos jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos 10 jogos o Cruzeiro só teve 1 empate, hein? O Cruzeiro ganhou e perdeu, hein? 10 jogos, só empatou 1 vez. O Grêmio é o 10º colocado do Brasileirão, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa, 2 derrotas e 1 vitória. Na Copa do Brasil, 3 vitórias, 2 empates. Como visitante em 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. No primeiro jogo em Porto Alegre foi 1-1 pela Copa do Brasil. E se enfrentaram na segunda rodada do Brasileirão em Minas. O Cruzeiro venceu por 1-0. Aqui também jogo bem equilibrado, eu acho aqui que esse aqui pode ir para os pênaltis, porque o Renato é um retranqueiro, o Cruzeiro também não é muito bom de atacar também. Então tem tudo para ser um 0-0 ou 1-1 aqui, tá bom? Não descartando aqui uma vitória do Cruzeiro ou do Grêmio, tá, gente? Eu tô indo de empate por falta de opção aqui. Jogo 8, Macapá e Trem. Esse aqui é o estadual amapaense, tá? O Macapá é o 4º colocado, tem 1 vitória e 2 empates. Venceu o 7º colocado, Santana, fora de casa por 4-3. E empatou com o 8º colocado, São Paulo, também por 1-1. E empatou em casa com o 5º colocado, Ipiranga, em 2-2. Pega o Trem, que é o 3º colocado, 2 vitórias e 1 derrota. Em casa venceu o Santos, que é o 6º colocado, por 1-0. Em casa venceu o São Paulo, que é o 8º colocado, por 5-2. Aí fora de casa só tem um jogo. Perdeu para o Oratório, que é o 2º colocado do campeonato, por 2-0. Mas tem um detalhe aqui. O Trem foi campeão em 2021 e 2022. Esse aqui é outro campeonato, né? Aquele do Espírito Santo, tá? É um pouquinho mais embolado. O Macapá tem possibilidade de vencer esse jogo aqui, tem. Mas eu vou de empate e Trem. Tá? Tu acha que tá precisando arriscar um pouquinho aqui na coluna 2, eu vou no Trem também, tá? 8 cartõezinhos no empate, 8 na coluna 2 no Trem. Jogo 9, Goiás e Paysandu. Goiás é o 16º no Brasileirão, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Em casa são 2 vitórias e 1 derrota. Esse aqui é a final da Copa Verde, tá? Esse jogo 9, final da Copa Verde. O Goiás está na Sul-Americana, tem 2 vitórias, 2 empates. Na Copa Verde passou pelo Brasiliense, pelo Rondonópolis e 1 vitória e 1 derrota, passou pelo Cuiabá e está na final. Essa 1 vitória e 1 derrota foi na semifinal, tá? Paysandu é o 11º colocado na Série C, 2 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa perdeu para o Ipiranga e para o Figueirense. Na Copa Verde passou pelo Princesa de Solimões, pelo Real, e na semifinal 1 vitória e 1 derrota contra o Remo. O primeiro jogo aqui em Belém, Goiás, venceu por 2-0 o Paysandu, em Belém, hein, gente? Então não dá para acreditar que em Goiânia vai perder o Paysandu, né? Eu vou de Goiás seco aqui nesse jogo aqui. Jogo 11, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians mal no Brasileirão, em todo que é lugar, né? Mas o Corinthians é o 18º, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na Libertadores tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Na Copa do Brasil tem 1 vitória e 2 derrotas. No total em casa fez 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pega o Atlético Mineiro, 4º colocado no Brasileirão, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fora de casa tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na Libertadores, fora foi 1 jogo só e 1 derrota. Na Copa do Brasil tem 2 vitórias e 1 empate. Como visitante em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
No primeiro jogo em Minas, venceu por 2-0 o Corinthians. Quer dizer, vai ser um jogo bem retrancado. Acho que o Atlético Mineiro deve ficar um pouquinho mais atrás, o Corinthians saindo um pouquinho no começo do jogo, indo para o ataque. Também não sei, aqui é um jogo para triplo, Atlético Mineiro pode dar Atlético Mineiro, empate ao Corinthians. Eu estou indo pelo fator casa também, calculando aí os 45 mil pessoas na Arena Corinthians. Eu com isso pode pelo menos tentar não perder esse jogo e sair da Copa do Brasil um pouquinho com a cabeça erguida, se não perder 2 jogos, né? Jogo 12, Inter e América. O Internacional, 15º no Brasileirão, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Em casa foram 2 vitórias e 1 derrota. Na Libertadores, em casa, 1 vitória e 1 empate. Na Copa do Brasil, em casa, 1 jogo só e 1 vitória. No total, comando de jogo, o Internacional fez 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pega o América, 19º na Série A, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. Fora de casa nos 3 campeonatos, Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, 16 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Deixa eu ver aqui. No primeiro jogo em Minas, ganhou por 2-0. Quer dizer, eu acredito até que o Internacional vai vencer o jogo, tá? Não sei se classifica, mas que ganha esse jogo aqui no Beira-Rio ganha, tá? Boa seco no Internacional também. Jogo 13, São Paulo e Sport. São Paulo é o 8º colocado na Série A. 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na Sul-Americana, 3 vitórias e 1 empate. Na Copa do Brasil, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Não perdeu em casa o São Paulo, hein? Pega o Sport Recife, 10º colocado na Série B, com 2 jogos a menos, tudo bem. São 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa foi 2 empates e 1 derrota. Na Copa do Brasil teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, que foi para o São Paulo, né? No primeiro jogo em Recife, o Sport perdeu de 2-0. Agora tem que ir em São Paulo e ganhar pelo menos de 2-0 para ir para os pênaltis. Também não acredito, porque vai ter que abrir o jogo. São Paulo tem melhorado bastante. Estou gostando de ver o São Paulo jogar os últimos 2, 3 jogos que eu vi de São Paulo. Estava muito bem. Acredito que São Paulo ganha esse jogo aqui também. Jogo 14, Independente do Amapá e Oratório. Campeonato amapaense de novo. O Independente fez 3 jogos, tem 3 vitórias, 2 em casa, que venceu o São Paulo, 8º colocado por 3-0. Venceu o Ipiranga, o 5º colocado por 3-1. Fora de casa venceu o Santos, 6º colocado por 2-1. É o líder do campeonato amapaense. Pega o Oratório, olha que jogão, hein? É o 2º colocado no campeonato. 2 vitórias e 1 empate. Em casa venceu o Trem, 3º colocado por 2-0. E o principal, como visitante, venceu o Santana, 7º colocado por 3-1. E também fora empatou com o Ipiranga, 5º colocado em 1-1. Então aqui está o líder contra o vice-líder. Bem emparelhado o jogo, né? E eu tô indo pelo fator casa também. Nunca vi esses 2 times jogar, não sabia nem que existia. Tá? Tô indo de coluna 1 e coluna do meio. Então aqui são 12 jogos na quarta-feira e o jogo 1 e o jogo 13 na quinta-feira, tá bom? Abraço para todo mundo aí, boa sorte. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, tá bom?